que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no nosso coração agora e para sempre. Amém. Glória a Deus, dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Através do querido pastor dessa igreja, em nome de Deus, nós tivemos uma intimidade com esta igreja e nós colocamos no nosso portal Creia em Jesus. A Adriana está com a camiseta do portal creiaemjesus.com.br. Nós fizemos uma campanha em favor dessa igreja. O resultado não é muito grande, mas pastor, nós recebemos essa semana lá 5 contribuições de R$50 para a sua igreja e nós já depositamos na sua conta. E tem a promessa agora para essa semana de mais 5 pessoas. Tenho certeza que eles vão depositar na sua conta. Agora, essa campanha do Creia em Jesus, eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos do seguinte: a gente tem de estar ligado com Deus a todo instante, a todo momento, a toda hora. Nem sempre a gente pode estar na igreja. Então Deus colocou no meu coração esse portal Creia em Jesus, que nós agora estamos dizendo que o portal Creia em Jesus é uma igreja em seu lar. Ou seja, a qualquer momento dentro da sua casa, você ligou o computador, você tem lá uma televisão 24 horas por dia, passando filmes edificantes. Ontem a Adriana assistiu um filme, falou para mim agora no caminho, que ela chorou copiosamente. O filme estava no site, não é isso, Adriana? Como é que chama o filme? Cartas para Deus. Cartas para Deus. Eu assisti com a Giovana ontem à meia-noite um filme chamado Os Passos do Senhor Jesus, dentro da nossa televisão. Coisa mais linda que vocês podem imaginar. Então nós temos uma televisão 24 horas por dia, temos uma rádio dentro do nosso site, do nosso portal, 24 horas por dia, com cultos, orações, com edificações, e temos dentro do portal doutrina, temos tudo que vocês quiserem, Bíblia falada, Bíblia ilustrada, temos tudo lá dentro, de graça, para vocês beberem e se alimentarem a hora que quiserem, dentro do portal Creia em Jesus. Digam todos comigo o nome do portal. Como é que chama o portal? Jesus. Olha que nome que Deus me deu, pastor. Creia em Jesus, né? E não sei se está pegando nessa região, mas uma rádio aqui dessa região nos retransmite, que é a 88.3. 24 horas por dia também, falando o nome de Jesus, dizendo o nome de Jesus. E os frutos disso, nós estamos tendo amanhã, às 9 horas, pastor. Eu faço lá em São Miguel, na Avenida Marechal Tito, 1662, um casamento de um ex-pai de santo. Vai se casar na igreja amanhã, às 9 horas da manhã, né? Então, Deus está trabalhando e esse Creia em Jesus é uma igreja em sua casa. Amém? Amém. Vamos então agora passar a palavra de Deus. Por gentileza, abram sua Bíblia. Vamos começar do começo aqui, bem no comecinho. Gênesis, no capítulo 15. Aleluia. Gênesis, no capítulo 15. Aleluia. Eu trouxe essa palavra hoje porque dentro do site, dentro do portal Creia em Jesus, e dentro dessa rádio 88.3, eu me coloco à disposição, a Giovana, a Adriana e o Francisco, por telefone, atender todas as pessoas que nos ligarem. E nós passamos dia e noite atendendo as pessoas. Uma pessoa esses dias, às 3 horas da manhã, me liga assim: pastor, me explica uma coisa. Eu oro, e a minha vida está uma porcaria aqui dentro de casa, briga com a mulher, briga com os filhos comigo, a mulher comigo, todo mundo brigando aqui dentro de casa. Estou numa vida miserável, todos nós estamos doentes aqui dentro. E como é que o senhor explica isso? Que eu oro e nada acontece. Eu disse: certo, alguma coisa está acontecendo nessa casa, algum problema está acontecendo. Porque se Deus estivesse lá, não teria problema, porque Deus não ia deixar de briga entre marido e mulher, Deus não ia deixar de briga entre filho e pai, Deus não ia dar doença. Quer dizer, a única coisa que acontece lá é a falta de Deus. Aí você vai dizer: mas eu estou há 30 anos dentro de uma igreja. Aí eu fui dizer: mas
30 anos dentro da igreja que acontece isso. Então nós vamos descobrir na Bíblia aqui por que acontece essas coisas para aquele que ora, para aquele que está 30 anos dentro da igreja e para aquele que não tem a felicidade dentro da sua casa. Então vamos aqui ler Gênesis 15. Gênesis 15. Olha o que está escrito aqui. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão, numa visão, e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, e o teu galardão será sobremodo grande. Aí Abraão diz assim: Senhor Deus, que me haveria de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isso respondeu logo o Senhor, dizendo: não será este o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse: olha para o céu e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: será assim tua posteridade. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça. Amém? Glória a Deus. Vamos sentar, meus irmãos. Vocês poderão dizer assim para mim agora: viver no tempo de Abraão era muito fácil, porque toda vez que ele tinha um problema, o Senhor aparecia a ele em visão. Toda vez que ele tinha um problema, Deus aparecia e conversava com ele. Então me parece que era muito fácil para Abraão viver diante da condução de Deus. Aí você diz assim: e por que então não acontece isso comigo? Por que eu não tenho visões? Por que eu não tenho sonhos? Por que eu não tenho a presença de Deus toda hora conversando comigo? Uma razão muito simples, meu irmão. Naquele tempo, Abraão não tinha a Bíblia. Naquele tempo, Abraão não tinha a Bíblia. Não tinha nenhum livro da Bíblia. E, portanto, ele não tinha onde buscar o alimento para ele viver. Naquele tempo, Abraão tinha que ter mesmo a direção direta de Deus, porque ele não tinha isto que nós temos aqui hoje, que é o presente de Deus, que é o manual de Deus, que é a vida de Deus na nossa casa, a vida de Deus conosco, a vida de Deus ao nosso lado, que é a Bíblia Sagrada. Por que eu digo isso? Porque quando Deus nos entregou a Bíblia, Ele entregou a sua palavra para nós já consolidada. Ele disse: esta é a minha palavra, esta é a minha vontade, esse é o meu desejo, esse é o meu caminho, essa é a minha luz, essa é a minha vida, é isto que você tem que seguir. Então, depois que Deus nos entregou essa Bíblia Sagrada, Ele não precisa mais aparecer para nós, porque Ele está presente junto de nós quando nós temos essa Bíblia do Deus. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Mas quando Deus diz a Abraão que eu sou o teu escudo e o teu galardão será sobremodo grande, quando Deus diz para Abraão isso, Deus manda registrar na sua Bíblia. E esta promessa de Deus não é só para Abraão, não. Essa promessa de Deus é para mim, é para cada um de vocês que aqui estão. Esta promessa de Deus é para cada um de nós. É como se Deus estivesse aqui nesse momento dizendo assim: ó, Francisco, Antônio, José, Joaquim, Maria, Josefina, Iovanda, Adrianas, que tem muitas aqui. Olha o que ele está dizendo: não tenha medo, não tenha medo, eu sou o teu escudo, e eu sou o teu galardão, o teu presente, o teu prêmio. Isso Deus está dizendo para nós agora nessa Bíblia Sagrada. Aleluia, isso que agora a Deus. Mas Abraão diz assim: Senhor, Dá vitória aí, Jesus. dá vitória não, meu filho. Aí Abraão dá uma de descontente: Senhor, mas o que eu haveria de querer, Senhor? O que o Senhor haveria de me dar se eu já estou velho, caindo aos pedaços e eu não tenho descendência? E o meu descendente, Senhor, vai ser um Damasceno, nascido em Damasco, um servo de Abraão, o servo mais antigo, o servo mais fiel. Então toda aquela riqueza de Abraão ia passar para um servo que não era seu sangue, que não era sua carne,
E Deus disse: não, senhor, não, de jeito nenhum. Você vai ter um herdeiro da tua descendência, do teu sangue, da tua carne. Olha, dizer isso para um casal que veio aqui agora há pouco trazer uma criancinha, casal novo, taludo, forte, né? No verdor dos anos, é coisa natural. Mas dizer isso para um velho de 70 e tantos anos, com uma velha de 70 e tantos anos, que é ter filho, né? Aí é osso, não tem jeito. Mas o Abraão creu. Abraão creu nisso. Não, já que o senhor está falando, então vai ser verdade. O grande problema nosso, meus irmãos e minhas irmãs, o grande problema nosso é a gente crer na Bíblia de mentirinha. É verdade. A gente crê na Bíblia assim, está escrito aqui, eu creio. Mas não crê. Não crê. Eu sempre gosto de registrar uma passagem que está na Bíblia aqui, na Epístola de Paulo a Tito, no capítulo 1, versículo 16. Que ele diz assim: quanto a Deus, declaram conhecê-lo, mas negam-no nas suas obras. Ou seja, Deus existe, Deus é maravilhoso, Deus é maravilhoso, mas e na minha vida? E na minha casa? Meu Deus. E no meu dia, esse Deus está? É isso que eu pergunto. Se esse Deus que eu professo, esse Deus que eu falo, esse Deus a quem eu oro, a quem eu peço, esse Deus de quem eu digo para todo mundo: ó, Deus é maravilhoso, da boca para fora, será que aqui no meu coração eu estou crendo de verdade, que esse Deus está realmente? Quem crê de verdade, diga: eu creio em Deus de verdade. Aí está, meu irmão e minha irmã, Tiago, o grande apóstolo, na sua epístola, ele diz assim: em Deus todo mundo crê, até o diabo crê em Deus, e tem medo de Deus, e treme diante de Deus. Eu tenho visto uma diferença entre o diabo e muitos homens, que o diabo crê em Deus e treme diante de Deus. E eu tenho visto muito homem que diz crer em Deus e sequer treme diante de Deus. Meu Deus. Vejam a nossa situação. Por isso é que a pessoa ora, 30 anos dentro da igreja e não recebe nada. Por quê? Porque dentro do seu coração não tem a fé legítima. A fé dentro dele, lá dentro do seu coração, é a fé da boca para fora, é a fé de atos, é a fé de mão erguida, é a fé de dança, é a fé disso, é a fé daquilo, mas não é aquela fé dentro de nós que faz com que a gente creia de verdade nas obras de Deus na nossa vida. Meus irmãos, voltemos à Bíblia agora de novo e vamos ler o capítulo 16 agora. Fique de pé para nós lermos o capítulo 16. Olha o que diz o capítulo 16 de Gênesis. Nós estamos em Gênesis ainda. Glória a Deus, na verdade. Veja lá, o que está escrito: ora, Sarai, que é a mesma Sara, que depois Deus muda o nome dela, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar. Disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu ao conselho de Sarai. Mais que depressa, né? Mais que depressa, vai ser para, né? Vamos lá. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, depois de ele ter habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Aí Sarai diz a Abraão: seja sobre ti a afronta que se me faz a mim,
eu te dei a minha serva para possuires. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julga o Senhor entre mim e ti. Vamos sentar, meus irmãos, e vamos seguir a Escritura Sagrada. Deus prometeu a Abraão que o herdeiro dele seria o filho da sua carne. Mas a mulher de Abraão, Sara, no meio do caminho, perde a sua fé. Perde a sua fé e diz, ó, já está passando o tempo, e Deus não me concede filho, então eu tenho aqui uma escrava egípcia, uma serva egípcia, e eu vou entregar essa serva egípcia com você, Abraão, e você se deleite aí, né? E tenha um filho com ela, e esse filho será por mim, será meu. Abraão, mais que rapidamente, né? O diabo excitando, né? Abraão, opa, a ideia é genial, em vez de uma eu tenho duas, né? Se Deus cumprir a promessa da minha vida, depois cumpre, mas já vou fazer com essa aqui. E ele foi e fez. E ela concebeu. No momento que ela concebeu, ela ficou ancha, ela ficou macha, como diz o ditado, né? E começou a desprezar Sarai. Aí, você que é abençoada, você que é mulher do homem, você que é boazuda aí, cadê teu filho? Você não tem uma ganha? Eu tenho. Aí, a Sarai fica brava e diz a Abraão, será sobre ti a afronta que essa mulher me faz. Mas o que é que Sarai queria? A ideia foi dela, a tentação foi dela. E preste atenção, meus irmãos, muitas vezes nós criamos problema na nossa vida porque nós perdemos a fé, porque nós inventamos moda, porque nós inventamos caminhos que Deus não nos deu, que nós vamos por estrada que Deus não nos deu, e nessa estrada, nesse caminho, nós só vamos encontrar problemas como Sara encontrou. Sara achou o quê? Que Abraão ia dizer assim, não, Sara, deixa pra lá, eu nem gosto de Agar, como é que se... Não, ele é mais expresso, paf, acabou. E aí então vem a afronta. E a Sarai amarga a vida inteira. Sarai amarga a vida inteira. E a consequência disso, meus irmãos, a consequência desses atos, perdura às vezes por gerações. E é importante que se diga aqui a todo o povo aqui. De Sarai, depois vem Isaac. E a descendência de Abraão é abençoada por Isaac. De Agar vem Ismael. Ismael é o pai dos muçulmanos, é o pai dos árabes. E veja bem, aquela briga entre Agar e Sarai persiste até hoje. Persiste até hoje. Árabe não se dá com judeu, judeu não se dá com árabe, os dois se matam a hora que se encontram. Por quê? Porque este pecado, este erro, vem desde aquela época, quando desobedeceram a lei de Deus. Vamos dar um outro exemplo para vocês verem o que é a desobediência. Por exemplo, essa briga entre judeu e os palestinos da faixa de Gaza. Não, vamos fazer a paz entre eles. Vamos fazer a paz, vamos promover a paz entre eles. A ONU vai promover a paz entre eles. Mas que paz vai ser promovida se essa briga entre judeu e a faixa de Gaza vem, vou só lembrar para vocês. Davi era judeu e Golias era filisteu. O que é filisteu? É da faixa de Gaza. Então a briga na faixa de Gaza com o judeu já vem desde antes de Davi. Desde antes de Davi, há 4.000 anos atrás, já vem essa briga. Isso não vai sarar tão fácil, porque tudo isso tem origem numa desobediência de Deus. Vejam agora, por exemplo, os transjordanos que brigam com o judeu. Por que brigam? Qual é a briga? Vocês se lembram do episódio da Bíblia em que a mulher de Isaac estava grávida de gêmeos? E os gêmeos brigavam na barriga da mulher de Isaac. Brigavam lá dentro. Lá dentro eles brigavam. E quem é esses gêmeos? Esaú e Jacó. Esaú é o pai dos edomitas, é o pai
dos que são hoje os transjordanianos. E Jacó é o pai dos judeus. Então essa briga é milenar. Essa briga é desde o ventre da mãe. Quando as coisas são erradas, é difícil o homem endireitá-la, porque Deus quer que endireite, mas o homem não deixa de endireitar. Então vocês vejam aqui que Agar entra na parada, tem um filho de Abraão e passa a pisotear a Sarai. E Sarai fica nervosa, lança maldição sobre Abraão, joga a responsabilidade no Abraão, mas foi dela o erro e o pecado. Eu quero chamar a atenção dos nossos irmãos. Muitas vezes, a desgraça que acontece na nossa vida, que nós procuramos jogar nas costas de alguém, é por nossa própria conta, é por nosso próprio erro, é por nossa própria iniciativa que ela acontece. E aí a gente passa a jogar a responsabilidade nas costas dos outros, quando a responsabilidade da desobediência a Deus é nossa. Então, nós vamos seguindo aqui a Bíblia e vamos ver o que acontece para aqueles que desobedecem à lei de Deus. Vamos ler de novo agora, fiquem de pé outra vez, e vamos ler agora Aleluia, glória a Deus. o versículo o capítulo 18. Vamos ler agora o capítulo 18. Vamos seguindo a passagem da Bíblia, porque a Bíblia é a luz que tem que dirigir o nosso caminho. É através dela que nós vamos chegar lá. Então veja aqui. Vamos ao capítulo 18, vamos ler no versículo 9. O título é: O Senhor e dois anjos se encontram com Abraão. Então Abraão estava debaixo do carvalho, em frente à tenda dele, quando chegou o Senhor e mais dois anjos. E eles disseram assim: Sara, tua mulher, onde está? No versículo 9. Ele respondeu: está aí na tenda. Sabe uma coisa que chama atenção aqui? É que Abraão tinha uma tenda para ele, e Sara tinha uma tenda para ela, e Agar tinha uma tenda para ela. Olha que confusão que aprontaram na vida desse cara, né? Olha que confusão. Então ele tinha na tenda de Sara, depois tinha a tenda de Agar, e a tenda, ele ficava sozinho depois da tenda dele. A Sara está na tenda dela. Disse-lhes um deles: certamente voltarei a ti daqui um ano, e Sara, tua mulher, dará à luz a um filho. Será? Sara o estava escutando, a porta da tenda atrás dele. Então ele perguntou: onde está Sara? Está na tenda. Mas a enxeridinha ficou atrás da tenda, escutando o que o camarada ia falar para Abraão. E ele falou, o anjo falou para Abraão: olha, daqui um ano eu vou voltar aqui, e Sara, sua mulher, terá um filho. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe tinha cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha, e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: será verdade que darei ainda a luz sendo velha? Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a um ano mesmo, nesse mesmo tempo voltarei a ti, e Sara terá um filho. Então Sara, com medo, diz: não, eu não ri, não, eu não duvidei, não. Ela tinha duvidado sim. E disse: não me ri. Ele, porém, disse: não é assim, é certo que tu riste. Tanto é que o filho de Sara se chamou Isaque. E qual é o significado do nome Isaque? Quem sabe? Riso. Então, ela riu, nasceu Isaque. Vamos sentar, meus irmãos. Eu quero me fixar aqui numa frase. Em toda essa história que nós narramos aqui, foi para chegar aqui, olha: acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Aí que está o problema do crente. O crente diz que crê, mas não crê. O crente fala que crê, mas não crê, porque ele acha que as coisas são muito difíceis para Deus fazer na vida dele. Eu me lembro uma vez que eu preguei numa igreja e pedi que cada um tivesse um sonho de alguma coisa.
E tinha 4 menininhos aqui na frente, e eles fecharam os olhinhos e ficaram ali tendo o sonho deles. Aí eu pergunto para o primeiro assim: e você? O que você sonhou? Ah, eu sonhei que Deus vai me dar um caminhão quando eu for grande, para eu poder transportar as coisas e ganhar dinheiro. E você? Aí eu sonhei que Deus ia me dar uma casa para eu morar com a minha família, etc. O terceiro falou assim: eu sonhei, sabe o quê? Que o Senhor me desse um pratinho de coxinha. Aí o que estava atrás deu um murro nas costas dele e falou: seu tonto, você nem para sonhar não presta, agora você vai sonhar com coxinha, rapaz. Quando o pastor falou que é para pedir coisa grande a Deus, vocês vejam como é que é a vida. Nós ficamos sonhando com coxinhas, né? Ficamos sonhando com como é que se diz, bolinhos, né? E perdemos a bênção maior de Deus. Por quê? Porque nós cremos, mas não cremos. Nós cremos assim, mas eu acho que eu creio, não, eu creio, o Senhor é grande, o Senhor é forte. Mas o que adianta a grandeza de Deus se eu não coloco essa grandeza na minha vida, gente? Meu Deus. Preste atenção no que eu vou dizer. A grandeza de Deus só serve quando eu coloco a grandeza dele na minha vida, quando eu me aproveito dessa grandeza dele, porque é isto que ele quer para nós. Amém? Aplauda o Senhor e diga glória a Deus. Olha a afirmação que eu fiz, meus irmãos. A grandeza de Deus só presta para nós quando nós colocamos pela nossa fé esta grandeza na nossa vida. Maravilha. Se nós não colocarmos a grandeza de Deus na nossa vida, ela não serve de nada. E Deus não gosta, Deus não quer que nós vivamos falando da grandeza dele sem colocar essa grandeza na nossa vida. Entenderam? Quem entendeu, diga glória a Deus. Agora, quais são as razões que a gente não crê? A primeira razão: será que Deus pode fazer? A primeira coisa que nós perguntamos: será que Deus pode fazer? A nossa dúvida é essa. Mas ele diz aqui: por acaso tem coisa muito difícil para Deus fazer? Tem coisa difícil que Deus não faz, gente? Não. Mas senão está muito pequeno. Tem coisa difícil que Deus não faz, que Deus não pode fazer? Não. Tudo Deus pode fazer. Mas a primeira coisa que nós temos é isso: não, isso é grande demais. Isso é grande demais. Então tem gente assim, tem gente que vai no meu escritório e eu falo: vocês estão vendo a cura que aquele bispo lá está fazendo, que aquele apóstolo está fazendo? Não acredito. Se fosse um resfriadinho, se fosse uma dorzinha de barriga, se fosse uma dorzinha na perna, até acredito que ele curava. Mas lepra, câncer, isso tudo ele vai curar? Então, o Deus desse cara que fala isso comigo é um Deusinho desse tamanhozinho, ó. O Deusinho dele. Ó, o Deusinho dele. Entenderam? O nosso Deus, gente, é do tamanho da nossa fé. Presta bem atenção. Amém? Diga glória a Deus e aplauda o Senhor. Se na tua vida, meu irmão e minha irmã, não está acontecendo coisas grandes, se o seu Deus é pequitico, é porque você faz o seu Deus pequeno, é porque você dá nós damos o tamanho e a medida do nosso Deus. Essa é a verdade, com a nossa fé. Tem nisso? Amém. Não? Ninguém crê? Amém. Tem quem diga glória a Deus e aplauda o Senhor. O segundo motivo pelo qual a gente não crê nisso é que imediatamente a gente quer ter fé, o demônio entra na nossa vida, e o demônio é desgraçado. Ele ia subir aqui e diz assim: mas você acha que Deus vai fazer alguma coisa com você? Com essa vida torta que você leva, com essa vidinha que você tem, você acha que Deus vai fazer alguma coisa com você? A primeira coisa que o demônio faz, e a gente diz assim: não, Senhor. Aí a gente até ajoelha: oh Senhor, eu não sou nada, eu não sou ninguém, Senhor, eu nada posso, eu sou pó, eu sei o que. Gente, essa humildade falsa, Deus não quer. Quando a humildade atinge a minha fé, quando eu pela humildade eu perco a fé, essa humildade não serve para Deus, não. A humildade que eu tenho de ter é reconhecer
que o meu Deus é grande na minha vida e que Ele me fez grande para Ele, que o amor dele para mim é tremendamente grande e que Ele quer o melhor para mim. E eu sou o melhor de Deus, eu sou o maior sonho de Deus. Amém. Quem quer diga glória a Deus? Então o probleminha nosso pequenininho é esse. É a gente fazer Deus tamanquinho de Deus, ó, o meu Deusinho é desse tamanquinho. Ele só pode fazer algumas coisinhas. Olha, o que ele pode fazer para mim? Ele pode me dar um empreguinho de salário mínimo. Mas do que isso eu não vou conseguir. Por quê? Porque eu reduzo o poder de Deus. O meu Deus é o salário mínimo. O meu Deus é o mínimo. Aí eu digo assim, o que Deus pode me dar? Um barraquinho. Porque eu não creio que Deus possa me dar uma casa. O meu Deus vai me dar um canhão-deck, um ferro velho, um fuquinha estourando. Porque eu não creio que Deus possa me dar um carro bom. Então eu vivo uma vidinha, meus irmãos e minhas irmãs, porque eu ponho na minha vida um Deusinho, pequenininho, que eu mesmo digo que Ele é incapaz de fazer as coisas para mim. Não sei se vocês estão me compreendendo, estão me seguindo. Amém. Nós colocamos na nossa vida o Deus do tamanho da nossa fé. Quem crê de verdade, quem crê com força, quem crê com toda a força, ele vai obter coisas grandes na vida dele. Agora quem crê pequeno, vai obter pequeno. Por quê? O que diz a Escritura? Seja feito de acordo com a vossa vontade. Seja feito de acordo com a vossa vontade. Não acertaram. Isso. Seja feito de acordo com a vossa fé, diz Jesus para nós. Jesus nunca falou assim, seja feito de acordo com a vossa fé. Tudo é feito na nossa vida de acordo com a nossa fé. Vocês estão entendendo? Se não tiver fé, se a nossa fé for pequena, os benefícios de Deus são pequenos na nossa vida. Aquele homem que me ligou às 3 horas da manhã, narrando o caos que tem dentro da casa dele, eu disse para ele, meu irmão, a primeira coisa que eu digo é o seguinte, está escrito na Escritura Sagrada que Deus disse assim, eu não criei a terra para ser esse caos, essa confusão que vocês estão fazendo nela. Para a gente chega isso. Deus não criou essa terra para viver em confusão que nós fazemos na nossa vida. Vamos voltar aqui à Escritura. Vocês viram a confusão que Sara causou na vida de Abraão? Deus está demorando para me dar um filho, eu acho que Ele não vai me dar mesmo. Pega a minha serva e faz com ela um filho. Quantas vezes na nossa vida nós perdemos a esperança, nós perdemos a fé, nós não cremos mais e passamos a agir de acordo com o nosso nariz. Oh, narizinho desgraçado esse que nós temos na nossa vida. Toda vez que a gente quer fazer de acordo com o nosso nariz, entendeu? Cruel, falou o termo, né? Falou certinho. Cruel. Vai agir de acordo com o nosso nariz. Nós fazemos besteira, bobageira, quando nós saímos da palavra de Deus e vamos agir de acordo com o nosso nariz. Sara estava demorando, eu estou ficando velha, já trancou a minha entranha, já perdi as regras, portanto não tenho mais condição de dar luz a nada. Então Abraão se vira, porque daqui não vem mais nada. Olha aqui, que coisa horrível. Ela mesmo trancou a bênção de Deus. E quando o anjo disse, você vai sim, Sara, teu filho. O que ela fez? Ela riu. Ela riu e disse, mas que isso? Que isso? Imagina se vai acontecer. Esse velho aí só prestou a última vez que ele fez lá, cara. Depois, ó. E eu, então, estou descadeirado já. Como é que vai sair filho daqui? Né? Aí Deus diz assim, por acaso existe alguma coisa difícil para Deus? Vamos agora ver no Novo Testamento este mesmo quadro. Abram lá em Lucas, fiquem de pé de novo, porque a palavra de Deus sempre é lida de pé. De pé, Lucas, no capítulo 1. Lucas, no capítulo 1.
no versículo 30. Todos de pé para nós seguirmos essa palavra. Essa passagem todo mundo conhece. O anjo do Senhor apareceu a Maria, né? Maria, que estava desposada com José, virgem. Então o anjo aparece para ela e faz a saudação para ela. Aí diz assim: Maria, não temas, porque achaste graça, versículo 30. Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Esse será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem nenhum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Pule o 30 e vamos para o 36. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Digo glória a Deus. Aplaude o Senhor e sente-se agora. Repare numa coisa. O anjo chega e diz: Maria, você vai dar luz a um menino que você porá o nome dele de Jesus. Olha o que o anjo diz: e ele será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e seu reinado não terá fim. Olha, duas coisas que o anjo diz: promete para Maria um filho, e além do filho, ainda um filho especial, Filho do Altíssimo, Filho de Davi, Rei dos Reis. Tudo isso ele promete para ela. Olha o que Maria diz depois de toda essa promessa: mas como pode ser isso se eu não tenho relação com homem nenhum? Quer dizer, ela podia ter dito assim, como talvez muita mocinha pudesse dizer aqui. Vamos supor, uma mocinha virgem aí, e chega um anjo e diz para ela: olha, você vai dar luz, e o seu filho vai ser o rei do Brasil, o seu filho vai ser o reino, não sei das coisas, o seu filho vai ser grande demais, o seu filho vai ser um valor econômico e tudo mais. A mocinha é capaz de nem lembrar que ela não tem relação com ninguém. Mas será que eu vou ter tudo isso? Né? Não, a Maria não se estranhou disso. Ela estranhou disso: mas como é que isso vai acontecer na minha vida se eu não tenho relação com nenhum? Olha a resposta do santo, do anjo, versículo 37. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Repitam todos comigo: e para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Vamos falar bem alto, de pé, para a gente poder crer nisso aí. De pé, de pé. Vamos lá, todo mundo. E para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Vamos falar de novo bem alto agora. E para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Aplaude o Senhor nosso Deus agora. Vocês viram que para Deus, isso é palavra de Deus, tem de crer nisso. Para Deus não haverá impossível. Para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. Ué, mas qual promessa é essa? Qual promessa é essa? Meus irmãos, eu fiz ontem um programa de televisão na RIT, às 10, ontem não foi quinta-feira, né? Quinta-feira eu fiz um programa ao vivo na RIT, às 10 horas da noite, e um pastor que estava altercando comigo, ele disse assim: nessa Bíblia aqui há promessas. Eu disse: presta bem atenção, meus irmãos, não é há promessas, há 8.501 promessas que Deus fez aqui nesse livro. Vamos voltar. Não é que nessa Bíblia há promessas. Nessa Bíblia há 8.501
501 promessas que Deus fez para mim e para cada um de vocês aqui. Entenderam bem ou não? Será que nenhuma dessas 8.500 promessas é dirigida a você, meu irmão e minha irmã? Será que nenhuma dessas 8.500 promessas pertence a nós? Pois é, eu tomo posse de todas elas. Digam todos comigo, eu tomo posse de todas elas. Vamos ficar de pé como erguido e gritando, eu tomo posse. Grito, eu tomo posse da promessa de Deus. Digo de novo. Digo de novo. Aplaude o Senhor nosso Deus. Presta atenção. Se alguém levantou aí e disse sem fé, coitadinho, que bobeira, que besteira. Vamos supor que entrasse aqui o Bill Gates agora. Bill Gates entrou aqui dentro e chega aqui e diz, olha, Deus me mandou aqui nessa igreja e eu quero premiar a cada um de vocês aqui com $1 milhão. Glória a Deus. Aí, quem quer? Vai ter gente que vai dizer, esse é o primeiro. Quem que é o segundo? Vamos ver. Se o Bill Gates viesse aqui, vamos ver. Quem queria receber $1 milhão? Mas tem gente que não levantou a mão. Tem gente que diz, não, aí não vem mesmo, não vou nem sonhar com isso. Só que, presta atenção, meu irmão, agora. Só que aqui nessa igreja, nessa igrejinha simples, pequena, dentro de uma favela, constituída de gente humilde, só que aqui nesta igreja entrou um homem maior que Bill Gates. Aplausos, Deus. E esse homem se chama Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Glória ao Senhor! Agora, vejam bem. E esse Jesus diz assim, olha o que ele diz. Diz assim para você, todos que estão aqui. Olha, meus irmãos, olha, meus filhos. Aqui dentro desse livro aqui, tem 8.501 promessas que vocês podem tomar posse a hora que quiserem. Amém. Jesus está dizendo isso. Aqui tem promessa que vocês podem tomar posse a hora que quiserem. Tem muita gente que vai dizer assim, mas agora não. Vamos ver se amanhã eu volto aqui para tomar a promessa, né? Tem outro que diz assim, está ficando tarde, deixa eu ir embora. Tem outro que diz assim, esse Jesus, todo mundo fala dele, mas eu nunca vi fazer nada na minha vida, eu não vou acreditar nisso. Então o problema nosso é de fé. Quem crê nele, vai tomar posse sim. Vamos dizer agora, digo glória a Deus. Diga, eu tomo posse da promessa. A promessa é minha. Amém, aplauda o Senhor Jesus. Meus irmãos, a fé que nós temos que ter é essa. Para Deus não existe nada impossível e Ele está pronto a nos dar as suas promessas a hora que nós quisermos. E tem 8.501 promessas aqui dentro que servem para cada um de nós. Quem é tonto, quem é bobo, quem é burro é que não toma posse da promessa. Amém? Deus é forte. Vocês me perdoem de falar assim? Vocês me perdoem de falar assim, porque eu não tenho outro termo. Para quem não quer, pastor, me perdoe de eu vir na sua igreja falar assim, né? Mas veja bem, se Deus tem a promessa para nós, se a promessa Ele fez para nós, a minha oração, eu sempre digo para Ele, Senhor, eu não pedi para o Senhor fazer nenhuma promessa para mim, mas o Senhor fez. E agora na minha fé, o Senhor vai cumprir na minha vida. E é assim que eu tenho vivido. E quando eu cobro de Deus a promessa, meus irmãos, quando eu cobro de Deus a promessa, Deus me atende. Eu vou dar um conselho para a igreja.
Se é conselho, não se dá porque né? Todo mundo comprar, ninguém compra. Então não tem que se dar, não, né? Então vamos dar o conselho. Meu irmão e minha irmã, vou pedir para vocês uma coisa. Parece besteira que eu vou dizer. Quando vocês ficam diante de Deus, horas e horas, suplicando, é porque lhes falta fé de exigir de Deus a promessa que Ele fez. Vou voltar a dizer de novo, presta atenção. Quando isso parece coisa de ateu, né? Parece coisa de ateu, mas não, é de gente de fé. Quando você fica horas e horas diante de Deus na súplica, é porque vocês não creem na promessa de Deus. Porque se crê na promessa de Deus, se crê de verdade aqui dentro, de verdade, não tem muita conversa. Entendeu? É chegar nele e dizer, Senhor, o Senhor prometeu. O Senhor prometeu. Vamos supor que eu cometesse a insanidade de chegar aqui um dia e dissesse assim, olha, a próxima vez que eu vier aqui, eu vou trazer 10 mil reais para cada um. Na primeira hora que eu entrasse na porta, alguém, esse aqui foi o primeiro, viu? Cadê meus 10? Não ia falar isso? Na hora, tá vendo? Ele fala na hora, cadê meus 10? Cadê meus 10? É assim, presta atenção, meus irmãos. Este é o quadro. Eu prometi trazer 10 mil para cada um aqui. Na hora que eu chegasse na porta, esse meu irmãozinho aqui diz assim, cadê os meus 10? Cadê os meus 10? Só ele quer falar isso ou tinha mais alguém? Glória a Deus! Quero meus 10 também. Presta atenção. Aqueles que crescem na minha promessa, Já ligava para não esquecer. Hã? Já ligava antes de eu chegar aqui, né? Então, aqueles que crescem na minha promessa, quando eu chegasse aqui, cadê meus 10? Cadê meus 10? Cadê meus 10? Cadê meus 10? O que não cria, assim, eu sabia que não ia fazer mesmo. Assim é a nossa relação com Deus. Se eu creio na promessa dele, gente, se eu creio na promessa dele, vou repetir, se eu creio na promessa dele, basta eu dizer para ele, Senhor, estou aqui com a minha mão estendida, o Senhor cumpre na minha vida a tua promessa. Amém? Digam todos comigo, fica de pé que a gente fala de Deus. Estenda a mão para cima e diga assim, Senhor, cumpre na minha vida as tuas promessas. Eu creio nas tuas promessas. E o Senhor cumpre na minha vida as tuas promessas. Eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Sente, meu irmão. Aí, o que o anjo diz para Maria? Maria, para Deus nada é impossível. Então, para Deus nada é impossível. Agora vamos ver com referência a nós. Eu queria que vocês abrissem em Mateus, no capítulo 17. De pé de novo. Graças a Deus. Assim ninguém dorme, né? Assim ninguém dorme. E é um exercício mesmo, né? Vamos ficar de pé de novo, ó. Faz a mãozinha aí. Opa, dá um pulo na mãozinha. Isso aí. Ó. Capítulo 17, no versículo 14. Agora, nós falamos que para Deus nada é impossível. Tudo bem. Agora e para nós? Vamos ver agora conosco. Olha o que está escrito aqui. E quando chegaram para junto, versículo 14. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus clamou: ó geração incrédula e perversa! Até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me o menino aqui. E Jesus repreendeu o demônio, e esse saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: Jesus, vem aqui, Jesus, vem aqui. Nós estamos com um probleminha aqui. Estamos envergonhados, porque nós não fizemos nada. Por que nós não fizemos? O que Jesus diz assim?
Jesus respondeu no versículo 20: por causa da pequenez da vossa fé. Versículo 20: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a esse monte: passa daqui para colar, e ele passará. Nada vos será impossível. Digam todos comigo: nada vos será impossível. Nada será impossível. Com as mãos para o alto, bem gritando, bem alto: nada vos será impossível. Bem alto de novo: Nada será impossível. Sente-me. Aqui nós temos um ensinamento maravilhoso. Jesus tinha estado no monte da transfiguração. E ele desce junto com Pedro, Tiago e João e encontra um rebu lá embaixo. Um rebu. Um homem que tinha trazido um menino, um possesso, lunático, que se jogava na água e no fogo. Ele entrega para os discípulos, para os apóstolos. O que os apóstolos não conseguem fazer? Eu imagino aqueles, que eram 3, subiram e ficaram 9, né? Eu imagino aqueles 9 apóstolos ali, suando a camisa, né? E sai demônio, não sai. Sai demônio, não sai. Demônio sai desse menino, não sai. Né? E os 9 ali suando a camisa. Jesus chega e pergunta: o que está vendo aqui? Aí o homem se prostra: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Meu filho é possesso, meu filho é doente, meu filho... E eu entreguei para esses panacas e eles não fizeram nada. Aí Jesus repele o demônio, expulsa o demônio e o menino fica curado. Na mesma hora, aqueles 9 arregalaram os olhos e disseram: ué, alguma coisa aconteceu. Então, mas ficaram com vergonha de falar no meio do povo, porque quando a gente fracassa, ele tem vergonha, gente. Aí chamou Jesus de lá e falou: Senhor, conta para nós o que aconteceu conosco, porque nós ficamos aqui faz horas que nós estamos aqui, sai demônio, não sai, sai demônio, não sai, sai demônio, não sai. Né? Tem gente que nem manda o demônio sair porque fica com medo dele não sair e fica envergonhado. A primeira vez que eu expulsei o demônio, eu tinha saído e tinha começado o evangelho. Na hora que eu mandei que ele saísse embora, ele falou: você? Olha que eu conto, hein? Olha que eu conto. E ele deixou ela perto de mim. Falei: rapaz, você não quer contar é nada, seu Satanás. Você vai sair dessa menina? Não, quer dizer, ele ameaça. Ele ameaça, gente. Ele ameaça. Então, aqueles apóstolos chegaram em Jesus e disseram: por que não saiu? Olha o que Jesus diz, presta bem atenção. Olha o que Jesus diz aqui: ó geração incrédula e perversa. Meu irmão, toda vez que você não tem fé, você é uma geração incrédula e é uma geração perversa para Jesus. É o maior dos pecados que nós cometemos, é o pecado da falta de fé. Esse pecado é maior que o adultério? É maior que o adultério. Jesus é um sofrimento para ele, porque ele diz assim: meu Deus, eu vim a esta terra, eu entreguei o meu sangue, eu entreguei a minha vida, e nem assim este povo tem fé em mim. Para que foi que eu morri então? Essa perversidade de falta de fé é o pior dos pecados que temos contra Jesus. Nós entendemos, meus irmãos, a falta de fé em Jesus é o maior dos pecados que nós cometemos contra Ele. E Ele diz: ó geração perversa e incrédula, até quando eu vou sofrer por vocês? Aí os apóstolos perguntam por que não conseguiram. Ele falou assim: pela pequenez da vossa fé. Não conseguiram fazer coisa grande porque não tiveram fé. Não conseguiram fazer coisa boa porque não tiveram fé. Meu irmão, agora eu quero que você abaixe a tua cabeça, feche os teus olhos e faça uma análise da tua vida para ver quantas vezes você não conseguiu fazer alguma coisa porque a tua fé foi pequena, pela pequenez da sua fé. Abaixe a cabeça e rememora aí quantas vezes vocês fracassaram, vocês perderam o caminho porque a fé foi pequena.
aquele fracasso que vocês tiveram em várias áreas da vida, foi porque não tiveram fé. Aquele fracasso no amor, aquele fracasso no casamento, aquele fracasso na empresa, aquele fracasso no emprego, aquele fracasso na vida, foi por falta de fé. E se hoje tem fracasso na vida de vocês, é porque está faltando fé, porque a fé é pequena. Agora presta atenção no que Jesus disse. Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, ele não manda ninguém ter fé do tamanho de uma jaca, né? Ele podia ter dito, vocês têm que ter fé maior que uma jaca. Qual é a fruta maior que a jaca? Melancia? Vocês têm que ter fé maior que uma melancia. Não, qual que ele disse? Se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda. Gente, um grão de mostarda é microscópico, não dá nem para a gente ver. Então, olha o poder da fé. Não precisa ser maior que a melancia, não precisa ser maior que uma jaca, não precisa ser do tamanho do caminhão. A fé tem de ser do tamanhinho do grãozinho de mostardinha. Pronto. É o bastante. Se eu tiver fé do tamanho de um grãozinho de mostardinha, eu digo, Senhor, segundo Jesus, monte, sai daqui e se põe lá na frente. Jesus quis falar do monte, o monte de verdade, não? Ou o que é monte? Presta atenção. O que é monte na Escritura Sagrada da nossa vida? O monte que na Escritura Sagrada da nossa vida são as dificuldades. Entenderam bem? Olho ao redor e vejo o quê? Os montes, ou seja, as dificuldades. De onde me virá o socorro? Do Senhor que fez os céus e a terra. Então os montes, gente, é a dificuldade. Olha o que Jesus diz. Olha o que Jesus diz. Se vocês tiverem fé do tamanho de um grãozinho piquititico de mostardinha, é o bastante para vocês dizerem: monte que está na minha vida, que está na minha frente, que está na minha casa, monte que está no meu relacionamento, que está no meu trabalho, que está na minha empresa, que está no meu bolso, sai da minha vida. E o monte vai sair. Amém? Quem quer aplaudir o Senhor Jesus? Agora eu vou querer que todo mundo de pé agora, todo mundo de pé, os olhos fechados, se concentre agora e vejam quais são os montes, que estão estorvando a vida de vocês. Presta atenção. Todo mundo de pé, com os olhos fechados, a cabeça inclinada, vendo quais são os montes que estão estorvando a vida de vocês. Monte financeiro, monte familiar, monte de toda... Vejam quais são os montes que estão na vida de vocês. Primeira coisa que ele tem que descobrir, quais são os montes. Quais são os montes? Meditem bem. Quais são os montes que estão na vida de vocês? Quais são os montes que estão em redor da tua vida? Os montes que estão impedindo a tua vitória. Os montes que estão te derrotando. Os montes que estão trazendo dificuldade para você. Veja quais são esses montes. Agora digam comigo agora. Com a maior devoção. Digam comigo. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Dá para mim. Uma fé. Do tamanho de um grão de mostarda. Enche-me de fé. E dá fé. Espere um pouquinho. Que Deus vai dar para vocês a fé agora. Glória a Deus. A fé do tamanho de um grão de mostarda. Amém, Jesus. Espere que Deus vai colocar em vocês a fé do tamanho de um grão de mostarda. Agora vocês respirem fundo. E com toda a fé, vocês digam para o monte agora que vocês chegaram antes: sai de mim agora! Vamos falar para sair, vamos falar. Mas a fé de vocês é muito grande, que já saiu? A fé é muito grande, hein, gente? Que maravilha! Aplauda o Senhor Jesus!
vez que um monte colocar na sua vida, vocês parem, não tenta tirar um monte com cavadeira, com pá, que vocês vão demorar muito e não vão conseguir tirar, entenderam? Toda vez que um monte ficar na sua frente, você para, inclina a sua cabeça e diz: Senhor Jesus, me dá fé, Senhor Jesus, para eu tirar esse monte agora no teu nome. Espere um pouquinho que Deus vai te dar essa fé. Aí você diga assim: em nome de Jesus, monte, sai da minha vida agora, em nome de Jesus. Vamos fazer esse exercício de novo? Vamos lá, todo mundo junto, a cabeça inclinada, digam: Senhor Jesus, dá fé, o tamanho de um grão de mostarda, para que eu tire da minha vida os montes que estão me estorbando. Agora vocês digam: em nome de Jesus, sai monte. Vamos falando. Em nome de Jesus, sai da minha vida, né? Aí a Escritura diz assim, no versículo 20: nada vos será impossível. Meus irmãos, nada é impossível àquele que crê. Nada é impossível para aquele que crê. Isto que vocês têm que colocar na vida de vocês, para vocês viverem uma vida de vitória. Eu sei que vai ter igreja que a gente chega lá, ele tem um balde, ele diz assim: pega a vitória! Pega a vitória! Vitória não se pega assim, meu irmão. A vitória é uma disposição interna nossa, do nosso coração. Eu vou vencer, porque maior é aquele que está dentro de mim do que aquele que está no mundo. Não é essa a Escritura que diz? Nada me é impossível quando eu tiver uma fé do tamanho do grãozinho de mostarda. Nada me será impossível. Esse é o pensamento do crente. O crente não tem de ligar às 3 horas da manhã para o pastor e dizer: pastor, o que o senhor acha que está acontecendo na minha vida? Faz 30 anos que eu estou na igreja, eu oro, eu peço a Deus, e aqui na minha casa é uma... Nossa, quase que eu falo. Quase que eu falo. Não posso falar. Mas é isso que eles pensaram. Macaca a minha vida. Por quê? Porque a minha fé é pequenitica. E eu não tenho força para botar fora da minha casa os montes que estão à minha volta. E esses montes que estão à minha volta, a gente coloca fora por fé, meu irmão. Por fé, meu irmão. Por fé. E principalmente pela palavra de Deus. Pela palavra da minha boca. Quem já viu falar aí esse ditado? A fé remove montanhas. Amém? Amém? Amém, meu Senhor? Nenhuma fé remove montanha. Aí, meu irmão, esse meu irmão aqui tá... Olha, eu vou botar ele de centroavante, né? O que remove a montanha é a ordem que nós damos com a nossa boca. O que diz a Escritura Sagrada? Se tiveres fé, direis a esta montanha. Direis a essa montanha. Põe isso daqui para fora. O que dá a nossa fé é a boca, é a nossa palavra. Infelizmente, nós ficamos falando abobrinhas a nossa vida inteira. Bocona grande, bocarra para profetizar coisa errada na nossa vida. Bocarra para falar desgraça. Bocarra para falar negativamente. Então, a profecia que nós fazemos na nossa vida é a profecia só de desgraça. Amém? Amém. Eu quero que alguém tenha alguma pergunta para fazer? Não? Então, meus irmãos, nós temos que preparar agora para a nossa Santa Ceia. E a Santa Ceia é um negócio muito santo e muito sagrado. Mas o que exige de nós é apenas o nosso coração limpo. Eu quero que todos agora baixem a sua cabeça e vamos fazer o que está escrito no Salmo 32. Cabeça baixa, todo mundo, os olhos. Salmo 32. Salmo 32, versículo 3. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado.
Vamos agora, meus irmãos e minhas irmãs, confessar somente ao Senhor Jesus as nossas transgressões, as nossas faltas e os nossos pecados. Abaixe a cabeça, feche os olhos e fale ao Senhor Jesus. Fale ao Senhor Jesus. O pecado, a transgressão, a falta, o erro, fale ao Senhor Jesus. Vamos confessar ao Senhor Jesus, humildemente, com a nossa boca, todos os nossos erros, todos os nossos pecados. E agora que confessamos os nossos pecados, vamos pedir. Agora confessamos, vamos pedir perdão a Deus agora. Digam todos comigo: Senhor Jesus, perdoa os nossos pecados, perdoa os nossos erros, as nossas faltas, as nossas transgressões. Senhor Jesus, limpa o nosso coração. Se algum pecado nós não confessamos, por esquecimento, limpa-nos, Senhor Jesus, para que nós possamos receber o teu corpo e o teu sangue, em nome do Senhor Jesus. Abaixa a cabeça agora, respira fundo e sinta a presença de Jesus agora no nosso lado, limpando o nosso coração, perdoando os nossos pecados. É o que ele mais gosta, é de perdoar pecados. Davi talvez seja o maior pecador da Bíblia, mas ele se apegava a Deus a toda hora que ele cometia um pecado, ele confessava, pedia perdão, e Deus terminou dizendo que Davi era um homem segundo o seu coração. Amém? Aleluia! Aplauda o Senhor Jesus que nos perdoou agora.